A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje daremos início ao terceiro trimestre de 2026, estudando a lição número 1, com o seguinte tema: o chamado para os gentios. O livro de Atos contém a história do estabelecimento e do desenvolvimento da igreja cristã. É um relato do ministério de Cristo continuado pelos apóstolos. O Espírito Santo tem a preeminência e põe todo o livro em movimento. Seu nome é mencionado cerca de 70 vezes. O livro apresenta duas divisões naturais. Dos capítulos de 1 ao 12, temos ali o centro irradiador da igreja, que é Jerusalém. E a pessoa de Pedro recebe o destaque principal. A sua pregação é dirigida principalmente aos judeus e o seu tema é o arrependimento. Os judeus precisavam mudar o modo de pensar em relação ao Messias. Dos capítulos 13 ao 28, o centro irradiador passa a ser Antioquia da Síria, onde o instrumento de maior destaque é Paulo. Sua pregação é dirigida principalmente aos gentios e o seu tema central é crê no Senhor Jesus Cristo. Os gentios não conheciam o Messias e precisavam conhecê-lo. Atos abrange de modo seletivo os primeiros 30 anos da história da igreja. Ponto de número 1. O nascimento da missão gentílica. Antioquia, um centro escolhido por Deus. Antioquia da Síria ficava às margens do rio Orontes, cerca de 500 quilômetros ao norte de Jerusalém. Era considerada a terceira cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. Tinha uma população de mais ou menos 500 mil habitantes. Era a porta de acesso do mar Mediterrâneo às grandes estradas orientais. Não obstante a sua grandeza cultural e política, Antioquia era uma das cidades mais corrompidas e depravadas do mundo. O culto à deusa Astarote era tão indecente que Constantino teve que aboli-lo pela força. Surpreendentemente, esta cidade foi um terreno fértil à semente do Evangelho. O testemunho dos dispersos de Jerusalém chegou ali e centenas aceitaram a Cristo. Foi nesta cidade que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Antioquia se tornou um centro missionário. Dali saíram as primeiras missões transculturais que alcançariam o mundo de então. Profetas e doutores servindo ao Senhor. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, Atos 13:1. Os profetas e doutores eram líderes de elevada estatura espiritual. Exortavam mediante a inspiração direta e instruíam com base nas Escrituras e nos ensinos de Jesus. Todos se dedicavam ao jejum e à oração. A disposição desses líderes em buscar a vontade divina revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades locais. A separação de Paulo e Barnabé. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Barnabé tinha sido enviado pelos apóstolos para organizar a recém-fundada igreja de Antioquia. Sendo um homem bom e cheio do Espírito Santo, uma enorme multidão de pessoas juntou-se à comunhão daquela comunidade. Com o rápido progresso da obra, Barnabé percebeu que necessitava de um auxiliar capaz. Dirigiu-se a Tarso, à busca de Saulo. Depois de um ano ensinando a igreja, Barnabé e Saulo foram convocados pelo Espírito Santo para o serviço externo da obra missionária. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia,
foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 26. Por que tirar um pastor de uma igreja bem-sucedida e enviá-lo a outros lugares desconhecidos? Não sabemos quase nada sobre a obra do Espírito Santo na igreja. Somente Deus conhece todas as coisas. Por essa razão, não devemos questionar os desígnios de Deus, mas somente obedecê-lo. Os líderes da igreja de Antioquia foram obedientes, responderam ao Senhor com jejum e oração, reconhecendo o chamado divino e enviando seus melhores obreiros. Esse ato inaugura um novo momento da história cristã, a missão aos gentios. A atitude dos irmãos em Antioquia demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária. Nem todos serão enviados para fora, porém todos precisam participar do envio com as suas contribuições, intercessões e dependência do Espírito Santo. Ponto de número 2. O Espírito Santo e a obra missionária. O Espírito que conduz a missão. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que é de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. João 16, versos 13 e 14. O personagem central do livro de Atos não é Pedro e nem Paulo, mas sim o Espírito Santo. É ele quem inspira, quem dirige, separa e envia os missionários. Desde que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, inaugurou-se a grande era do Espírito. Esse período glorioso durará até o arrebatamento da igreja. Faz-se necessário que estejamos sempre atentos ao comando do Espírito Santo. É ele quem dirige todo o processo da redenção através da pregação do Evangelho a todos os povos. Assim podemos afirmar que toda a iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito Santo no coração da igreja. O poder do Espírito Santo na evangelização dos gentios. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. O batismo com o Espírito Santo é a capacitação espiritual para o cumprimento da grande comissão. Seria impossível romper os enormes obstáculos que se levantariam no decorrer dos tempos contra a evangelização mundial. A unção do Espírito Santo não apenas fortalece o pregador, bem como também confere a ele autoridade espiritual para enfrentar as resistências e operar milagres. Depois de 2000 anos de história, a igreja continua em seu propósito de anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Bilhões já ouviram o evangelho pelo menos uma vez em sua vida. Milhões já foram convencidos de seus pecados. E milhares já fizeram a decisão de servir a Cristo. A parceria da igreja com o Espírito Santo é a causa de todo o seu sucesso. Glória a Deus! E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Evidências da ação missionária do Espírito. Barnabé e Paulo saíram de Antioquia e seguiram para Seleucia, porto de Antioquia, distante cerca de 25 quilômetros. Navegaram de Seleucia até Salamina, na ilha de Chipre, que ficava a uns 64 quilômetros da costa da Cilícia, terra natal de Barnabé, e ali começaram a pregar na sinagoga dos judeus. Chegando a Pafos, a capital ocidental da ilha, encontraram um certo elemento chamado Bar Jesus, falso profeta que pertencia à roda íntima de Sérgio Paulo, procônsul da província. Bar Jesus era o guia espiritual de Sérgio Paulo, e temendo perder a sua posição junto ao procônsul, procurou levar o procônsul a desacreditar na mensagem que Paulo pregava. Em razão disso, disse o apóstolo Paulo àquele falso profeta: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça,
Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Atos 13, versos 10 a 12. A conversão do procônsul Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus, e nenhuma ação do maligno pode impedir o avanço da obra missionária. Ponto de número 3. A igreja como agência missionária. A igreja que ouve a voz de Deus. Uma igreja missionária é, antes de tudo, uma igreja que ouve a voz de Deus. É necessário que cada crente se disponha individualmente ao trabalho da evangelização. O mundo não será alcançado apenas pelo trabalho dos grandes evangelistas. Se um evangelista pudesse pregar a 1000 pessoas cada manhã e a outras 1000 pessoas a cada noite, sem interrupção, precisaria de 1370 anos para levar uma única mensagem a 1 milhão de pessoas. A população mundial já atingiu a cifra de 8 bilhões e 300 milhões de pessoas. A taxa de nascimento é de 140 mil pessoas por dia. Milhares de pessoas que estão agora chegando ao mundo, que estão crescendo, são crianças, adolescentes, jovens, pertencem à nova geração, que muitas vezes nunca ouviram falar de Jesus. O sucesso da evangelização mundial depende primeiramente de uma igreja que sabe ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Apocalipse 2, 29. Uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A igreja de Antioquia deu o melhor que tinha para a obra missionária. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram, Atos 13, 3. O ato de impor as mãos indica que os missionários foram entregues como ofertas vivas sobre o altar do Senhor. Foram enviados não como uma estratégia da igreja, mas como uma resposta ao chamado de Deus. A igreja de Antioquia não terceirizou a obra missionária, delegando o envio a outras organizações para-eclesiásticas. Não, ela mesma assumiu a responsabilidade de enviar, de orar e de sustentar. Missões não deve ser um departamento da igreja, mas a própria essência da igreja. A participação ativa na missão global constitui um privilégio único e singular dentro do objetivo divino de constituir uma família na eternidade. Uma igreja missionária não é centrada em si mesma. Sua missão doadora combina com a sua vocação de herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo. Uma igreja local pode até ser pequena, mas quando está cheia do Espírito Santo, torna-se uma base poderosa, capaz de transformar nações. Uma igreja que cumpre a grande comissão. Antes de ascender ao céu, o Senhor Jesus Cristo constituiu a sua igreja como a legítima agência do reino de Deus na terra. O modelo da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos serve de exemplo em seu incansável esforço de buscar os perdidos. A missão ainda não terminou. Deus continua chamando os homens e as mulheres para o serviço da evangelização mundial. Nós, pentecostais, contamos com a manifestação dos dons do Espírito Santo e acreditamos na atualidade dos milagres. Proclamamos uma salvação grandiosa que não pode ser ignorada, visto que o próprio Deus testifica dela. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4. Por essa razão, milhares de pessoas são tocadas pelo poder de Deus em nossos cultos. Quando os milagres diminuem, sabemos que é necessário dedicar mais tempo à oração. A Bíblia diz, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos,
e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, Atos 4:31. A vantagem de viver na dependência de Deus é que Ele coopera conosco durante todo o serviço da evangelização. Está escrito, e eles tendo partido pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Marcos 16:20. Vamos para a conclusão. A experiência da igreja de Antioquia deixou marcas profundas no desenvolvimento e na expansão do cristianismo do primeiro século e dos séculos subsequentes. Em Antioquia, a Igreja de Jesus se tornou efetivamente numa agência missionária para o mundo, onde sua marca principal era a pregação do Evangelho a todos os povos. Em Antioquia, vemos uma igreja sensível aos comandos do Espírito Santo e pronta a doar o melhor que possuía, a fim de alcançar vidas de outros lugares. Não podemos falar da expansão da igreja sem lançar o nosso olhar para Antioquia. O seu exemplo permanece como modelo e como incentivo, a fim de que nos apliquemos um pouco mais no serviço da evangelização global. Como aconteceu em Antioquia, o Espírito Santo ainda continua chamando voluntários para a grande comissão. Quem estará disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Amém. Glória a Deus por este pequeno comentário que estamos trazendo a fim de colaborarmos com todos os nossos queridos professores para que possamos seguir um trimestre cheio de bênçãos em todas as escolas dominicais do Brasil. Agora queremos orar por você que está ouvindo a palavra, para você que tem acompanhado de perto o nosso trabalho. Eu quero orar por você e com você. Aonde você estiver agora, pare um minuto, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que esteja abençoando nossas vidas neste momento, nossas famílias e nossas igrejas. Oremos. Senhor Deus, querido Pai Celestial, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, pela palavra viva do Senhor que nos mostra o precioso exemplo da igreja de Antioquia, uma igreja missionária que dedicou o melhor que tinha para a tua obra. Senhor, ajuda-nos a seguir nesta mesma direção, fazendo o melhor que podemos pela tua obra, pela pregação do Evangelho, o cumprimento da sua ordem, de que o Evangelho seja pregado em testemunho a todas as gentes. Em nome de Jesus eu oro por todos os meus irmãos, todos que ouviram a palavra de Deus, que o Espírito do Senhor possa ir ao encontro deste coração para fortalecê-lo e ungí-lo. Abençoe, Senhor, nossos irmãos, nossas irmãs, nossas crianças, nossos idosos, abençoe nossos pregadores, guarda e protege o teu povo sobre a terra, aonde quer que houver um servo de Deus, aí a mão do Senhor esteja para guardá-lo. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, dizendo todos nós de uma só vez, o amém e amém, que o Senhor reine, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde a todos, hoje e sempre. Amém e amém.